Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Casal Reage, meu nome é Alice. Meu nome é Captiones, meu amor, estamos onde? Estamos em live lá na Twitch, então já aproveita e nos segue por lá pra você acompanhar os decks ao vivo junto com a gente. Trazendo aqui um vídeo do Voo do Dragão. Vou me inscrever aqui, deixar o meu like. Já aproveita, se inscreva no nosso canal se você não for inscrito e deixe seu like. Como é a morte de cada um dos personagens principais de House of Dragon, como eles Graças morreram a e Deus, a graças gente a terminou ontem, por sinal, a segunda temporada, todos os Que de Casa do série Dragão, né? boa, tá? Que série boa. Que série boa. Nossa senhora. Quem quiser acompanhar, tá a VOD toda completa, editado, tudo certinho lá na Cinefy, link tá aqui na descrição. E a gente assiste em live, não consigo assinar a Cinefy. A gente assiste nas lives, é só você acompanhar a nossa live na Twitch, O nosso que é onde Discord a gente assiste. sempre tem a programação, então quando vai ter apps, tá lá escrito bonitinho. A gente sempre solta todo dia o cronograma do que a gente vai ver de séries, animes e filmes, caso a gente for ver no dia, antes da live. Então você consegue saber o dia, eu só quero entrar no dia que tiver série. Aí você vai ver lá o Entre no cronograma, nosso o Discord. que você vai entender. Vamos lá, 3, 2, 1, Gol! O Por quarto favor, eu episódio quero ver da a morte segunda dessa temporada de rainha House of vaca. Dragon nos trouxe a morte brutal de Rhaenys Targaryen, uma das personagens mais queridas e amadas de toda a série. Isso novamente nos serviu pra lembrar que nesse universo impiedoso criado pelo George R. Esse vídeo é de quando? 11 meses. Martin, ninguém está salvo. No vídeo de hoje, galera, eu vou falar das maiores e mais chocantes, horripilantes, cruéis, brutais mortes que vamos ver ainda em House of the Dragon. É lógico, esse vídeo tá repleto de spoilers, e eu sei que muitos de vocês aí curtem isso. Mas mesmo assim, eu vou deixar indicado aí na barrinha do YouTube a marcação de tempo e o nome de cada personagem que eu falo, caso você queira pular. Além da morte, eu vou trazer também um breve contexto da história, pra vocês entenderem mais ou menos o que rola, pra que a morte desse personagem aconteça, beleza? Lembrando que eu não vou citar dragões nesse vídeo. Afinal, eu já falei dos dragões. Como é que tu faz um negócio desse? Bem, combinado, então bora pro vídeo. Rhaenyra Targaryen. Nos livros, a morte de Rhaenyra Targaryen é uma das mais misteriosas da série inteira. A rainha Aegon II permaneceu no castelo, mesmo depois que a rainha Rhaenyra Targaryen tomou o trono de ferro. Durante um certo dia, enquanto Rhaenyra governava o reino, a rainha Aegon simplesmente apareceu empalada nos espinhos que protegiam as muralhas da Fortaleza Vermelha. A primeira hipótese, galera, é de que ela havia pulado da janela. Outros dizem que, na realidade, a Rhaenyra queria vendê-la como uma prostituta. Existem boatos também de que a rainha estava assustada com os enforcamentos que a rainha Rhaenyra havia executado ali na cidade. Fato é que muitos rumores se espalharam sobre a morte de Rhaenyra, e a única coisa que sabemos é que a sua dragão, Dreamfire, deu um urro tão alto que foi escutado lá na Fortaleza Vermelha. Bem, vocês devem ter visto aí na segunda temporada que a Rhaenyra Targaryen é adorada pelo público. Portanto, a morte dela, pessoal, causou diversas revoltas pela cidade e motins gigantes aí em Porto Real, visto que a população começou a acreditar que a rainha Rhaenyra Targaryen havia ordenado a morte de Rhaenyra. Mysaria. Mysaria é uma das personagens mais antigas aí de House of the Dragon. Ela está presente desde o primeiro episódio da série ao lado do Daemon, até que ela some por um tempo. Aqui na segunda temporada, ela acabou se aliando com a Rhaenyra e se tornando a sua mestre dos sussurros, assim como acontece nos livros. Ela mantém esse cargo até o momento que a Rhaenyra toma Porto Real lá futuramente. Acontece, pessoal, que como eu falei antes, rola uma grande revolta na capital. Então, isso acaba forçando que a Rhaenyra fuja da cidade. Enquanto isso, a Mysaria permanece em Kingsland, que é tomada por diversas pessoas aleatórias aí que querem governar, incluindo aí um tal de cara que se chama de Trystane Treefire. Os guardas de Trystane acabam capturando a Mysaria enquanto ela tá tentando fugir da capital. E eles fazem uma proposta para ela. Se caso ela conseguisse caminhar nua da Fortaleza Vermelha até os portões de Porto Real, sendo chicoteada, ela poderia sair viva. Isso lembra, pessoal, um pouco até mesmo da caminhada da Cersei, porém acaba sendo muito pior. É lógico que a Mysaria aceita, porém ela acaba morrendo bem no meio do caminho e jamais consegue ser libertada. Joffrey Velaryon. O Joffrey, que é o filho mais novo da Rhaenyra com Laenor, tem muito pouco destaque na história, pelo menos até o momento. Porém, pessoal, ele acaba tendo aí uma das mortes mais inusitadas de toda a dança, pelo menos na minha opinião. Ele vai, galera, pro ninho da águia durante a guerra. Porém, quando a sua mãe toma a capital, ele retorna pra viver com ela lá na corte. Durante as revoltas de Porto Real, que eu já citei aqui anteriormente, o povo vai até o Fosso dos Dragões, com a justificativa que são essas bestas que estão causando a guerra. Acontece que o dragão do Joffrey, o Tyrax, tá lá dentro do fosso, e ele acaba ficando desesperado por causa disso. O menino então sobe na Syrax, que é a dragão da Rhaenyra, pra tentar voar até o fosso pra salvar o seu dragão. Acontece que a Syrax não reconhece ele por motivos óbvios, e acaba
surtando. Ela chega a levantar voo com Joffrey nas suas costas, porém ela acaba se contorcendo e sacudindo apavorada com seu montador desconhecido. O Joffrey, então, galera, acaba caindo dessa Arrakis a uma altura de mais de 60 metros, em cima de um telhado ali na capital. Ele rola para baixo do telhado e cai em um dos becos da cidade. A queda foi tão forte que ele quebra todas as suas costelas, e a sua própria espada acaba sendo fincada na sua barriga. A sua espada e as suas botas são roubadas, então, por saqueadores, e o pequeno Joffrey morreu pedindo aí o perdão da sua mãe ali mesmo, segundo testemunhas. Quem lê os livros sabe o quão trágico foi esse momento, e uma das coisas que o Joffrey pediu também antes de morrer, claro, se você sabe, é pra você se inscrever aqui no Voo do Dragão. Galera, a gente tá quase chegando aos 50 mil inscritos. Isso só não aconteceu ainda. A gente também, ajuda a gente aí. Nos ajude, se inscreva. Não se inscreveram no canal. Pessoal, a gente tem mais de 500 mil de views por mês e quase nenhum de vocês acaba se inscrevendo no canal. Por trás dessa voz aqui tem muito trabalho mesmo. Pesquisa, edição, arte também, nem vocês não têm ideia. Por isso eu peço de coração pra você clicar no botão de se inscrever aí embaixo pra ajudar a gente, beleza? Bem, combinado, então bora continuar o vídeo. Jaehaerys Velaryon. A morte do Jace, pessoal, pra mim é claramente uma das mais trágicas de toda a história, assim como da Rhaenys Targaryen, se não mais. Acontece que a Rhaenyra acaba enviando seus filhos, Aegon e Viserys, pra Pentos. Não, ele é meu favorito! Visto que ficar em Westeros é perigoso pra eles, assim como a gente já viu aí na série. No meio da travessia do Mar Estreito, o navio deles acaba sendo encontrado pela Triarquia, que tá do lado dos Verdes nesse momento da história. Eles acabam capturando a embarcação deles. O pequeno Aegon, pessoal, tem um dragão, e ele volta montado em Tempestade. Porém, o seu irmão mais novo, Viserys, acaba ficando lá e sendo capturado, visto que Tempestade é muito pequeno pra carregar duas pessoas. Quando acontece isso, o Jaehaerys fica surtado. Então, o Jace e o Vermax, com mais outros 4 dragões e montadores, voam imediatamente pra frota inimiga, que acompanhada da frota Velaryon acaba causando, pessoal, uma das maiores batalhas de toda a história de Westeros. Infelizmente, no meio do caos e da fumaça, o destino de Jace é traçado. Alguns dizem que no meio da batalha, o Vermax foi atingido por uma flecha bem no olho, enquanto outros falam que ele se chocou contra um mastro de navio enquanto voava muito baixo. O que sabemos é que o dragão do Jace caiu no mar, em cima de uma embarcação em chamas, e levou consigo o príncipe de Jaehaerys para sempre. Maester Jaehaerys. O Maester Jaehaerys está longe aí de ser um personagem realmente importante em House of Dragon. Se vocês não lembram, ele é um Maester Dragonstone, serve a rainha Rhaenyra Targaryen na série. Ele acaba ficando em Dragonstone quando a Rhaenyra toma a capital, junto com o guarda no castelo. Acontece quando a Rhaenyra acaba tomando a cidade, o rei Aegon II foge e é transportado para Dragonstone. Afinal, ele imaginava que a Rhaenyra nunca iria procurar por ele por lá. Quando ele chega lá no castelo, ele mata os poucos homens que são leais à Rhaenyra, e ao se deparar com o Maester Jaehaerys, ele o enforca usando, pessoal, as próprias correntes que ele possui aí de Maester no seu pescoço. O Aegon então acaba deixando o corpo dele exposto bem na entrada de Dragonstone, apodrecendo pro restante dos seus dias. Otto Hightower. O Otto claramente está aí na lista dos personagens mais detestáveis de House of the Dragon. Afinal, tanto nos livros quanto aí na série da HBO, ele foi responsável por usurpar o trono da Rhaenyra e ser um dos principais cabeças nessa usurpação. Ele acaba, pessoal, sendo demitido de cargo da mão do rei, assim como a gente viu aí recentemente na segunda temporada. Enquanto na série ele vai pra Campina pra tentar conseguir mais apoio aos Verdes, nos livros ele vai direto lá pra Essos tentar se aliar com a Triarquia pra trazer sua imensa frota pra lutar pelo rei Aegon II. Acontece, galera, que a Rhaenyra acaba tomando o Trono de Ferro, assim como eu falei, e o outro ele tá preso? Simplesmente um dos primeiros traidores a serem executados. A sua cabeça é decapitada em frente ao Trono de Ferro pela própria irmã sombria, a espada do Daemon Targaryen, em frente a Alicent Hightower, que nesse caso tem a vida poupada pela rainha. Adam Velaryon. Se você tá acompanhando agora a segunda temporada da Casa do Dragão, se preparem, pessoal, porque o spoiler aqui vai ser gigante. Afinal, o Adam claramente vai se tornar um dos personagens mais importantes de toda a série, visto que ele vai domar o Sea Smoke, um dos maiores dragões de toda a história. O Adam, junto com outras sementes de dragão, acabam domando outros dragões. Parece que quando ele lançou esse vídeo, ainda não tinha terminado a temporada. Será? Já dá a entender disso, entendeu? Que ele fala, ele vai domar um dos maiores dragões. Ele já domou no momento que a gente viu, né? Sem montador, como o Vermítor e Asa Prata. Ele acaba, pessoal, se tornando um dos cavaleiros mais importantes da rainha Rhaenyra. Com isso, a Rhaenyra consegue tomar Porto Real, como eu falei antes, e finalmente se senta no Trono de Ferro, assim como eu comentei. O problema, galera, é que uma série de traições começa a acontecer, e a rainha Rhaenyra surta com isso, quando duas dessas sementes, não vou falar quem, acabam se voltando contra ela e indo pro lado oposto dos Verdes, na grande batalha de Tamrion. A Rhaenyra, com medo de novas... São 3, se não é ele...
É aquele, eu não falei, Sobra eu falei, dois. aquele pinguço, eu disse, quem tá na Cinefy, eu falei! Versões então ordena que o Adam seja preso e posteriormente executado. Corlys e Pera. Velaryon, sabendo disso, liberta o Adam, que foge com Sea Smoke da capital e vai em direção a Tumbleton, onde os exércitos verdes estão marchando em direção ao Trono de Ferro. Tudo isso acaba dando origem à Segunda Batalha de Tumbleton, uma das maiores e mais insanas batalhas de toda a Dança dos Dragões, que contou com Vermithor, Asa Prata, Tessarion e o Adam com Sea Smoke. Obviamente, eu não preciso nem explicar muito pra vocês para saber que isso foi uma missão suicida do Adam, que acabou lutando contra mais 2 desses dragões. A confusão foi tamanha que o Adam enfrentou esses dragões sem montadores. O primeiro deles foi o poderoso Vermithor e depois a Tessarion que continuou a briga. A vida do Adam, pessoal, então foi ceifada nesse duelo junto com seu dragão, Sea Smoke. Apesar de tudo, o Adam conseguiu exterminar com uma das maiores ameaças aos negros, que provavelmente resultaria na destruição completa aí de Porto Real. Criston Cole. Se existe aí um personagem que todo mundo quer ver morto em House of the Dragon, parece que é o Criston Cole. Ele aparece, Por pessoal, favor. bastante aí na série, então não preciso contextualizar tanto pra vocês. O que a gente pode dizer aqui é que Nossa, depois da tudo. batalha de Pous das Gralhas, ele continua servindo como mão do Aemon Targaryen, que assume como regente do Aegon II, que tá muito ferido. O Cole e o Aemond pretendem tomar Harrenhal novamente, então eles saem de Porto Real em direção ao grande castelo assombrado. Porém, ao chegar lá, eles encontram um castelo completamente vazio. O Cole então decide se unir aos exércitos verdes que estão marchando pela campina em direção à capital. No meio do caminho, Cole e seus homens são cercados por um tal de Sor Garbald Grey, o Sor Pate Longloaf e o Hodrick Dustin. Todos são apoiadores da Rhaenyra. O Cole chega a negociar um duelo cara a cara contra esses 3 para tentar poupar a vida dos seus homens, porém ele acaba levando 3 flechadas bem na cara ali mesmo. Os seus exércitos em seguida são massacrados e esse é o fim do Cavaleiro Branco. Eu acho bem ruim essa morte dele, eu espero aí que na série seja um pouco mais emocionante, mas enfim, Também. foi assim que o tio Martin quis, pelo menos. Sofreu pouco. É, porque tipo, ele foi um personagem que teve tanto destaque pra morrer de um jeito tão... meh, tá ligado? Achei que a Rhaenyra ia cortar a cabeça dele assim, ó. Aí ia Pá! ser mais foda, tá ligado? Ia ser... Ela mesmo, pegando a espada e... Aemon e Daemon Targaryen. Essa Tá porra, menor! O seu favorito. O meu favorito? Não, Daemon. Eu não, tá claro aí. Essas aqui são claramente uma das mais famosas e esperadas mortes de toda a história de House of the Dragon, pelo menos pra quem conhece elas. Eles se Afinal, mataram. essas mortes acontecem em meio ao duelo Morreram mais brigando. épico de toda a Dança dos Dragões, e é por isso, pessoal, que o Aemond e Daemon Targaryen estão juntos aqui nessa lista. Acontece, galera, que depois que o Criston Cole marcha pro sul de Harrenhal, o Aemond fica indignado e começa a queimar as terras fluviais, ao saber que a Rhaenyra e o Daemon tomaram a capital e o Trono de Ferro. Não precisa dizer pra ninguém que a Vhagar é um dragão colossal, e a destruição que ela causa é imensa, quase exterminando todas as terras, vilarejos e castelos por onde ela passa. O Daemon Targaryen, sabendo de tudo isso, vai à procura de Aemon e acaba não o encontrando. Ele vai até Harrenhal então, aonde ele espera o príncipe por 2 semanas, até que Aemon aparece montado em Vhagar, com a sua amante Alice Rivers. Os dois trocam palavras e os seus dragões se encaram, até que Vhagar decola para os céus e logo mais Caraxes vai atrás. Caraxes, muito mais leve e veloz, alcança Vhagar, e os 2 dragões dançam pelos céus, soltando labaredas de fogo que fazem a noite virar dia. Ao ver que Caraxes está muito ferido, que a Vhagar está vulnerável, Daemon Targaryen se solta da sua cela e pula do seu dragão, empunhando a Irmã Sombria, a cravando no olho saudável de Aemon, causando a sua morte instantânea. Daemon, Caraxes e Vhagar mergulham no Lago do Olho de Deus com uma velocidade absurda, causando assim as suas mortes em um dos maiores e mais épicos duelos de toda a foi história pica, de tá Game of bom, Thrones. tá bom. Rhaenyra Targaryen. Agora Eita chegou a hora da porra. gente falar de uma das mais polêmicas Assim, né? No final todo mundo morre. Gente, sobra quem desse elenco? Não Não, sobrou mortes ninguém. de toda a história. Sim, Rhaenyra Targaryen acaba morrendo antes do fim de toda Minha a guerra. rainha. Acontece, pessoal, que como eu disse, ela acaba assim tomando Porto Real e se sentando no trono de ferro por Era um ela tempo. pra trazer Porém, paz? como vocês devem ter percebido, meio que acaba dando tudo, mas tudo de errado pra ela. A Rhaenyra, então, é obrigada a sair de Porto Real refugiada. Inclusive, ela precisa vender a sua própria coroa pra conseguir isso. Ela acaba decidindo ir pra Dragonstone, onde ela acredita ser um lugar seguro, porém essa decisão acabou sendo
decisiva pra sua vida. Bem, como eu disse antes, você já deve imaginar quem é que tava lá. Rhaenyra, ao chegar em Dragonstone, encontra ninguém menos que Aegon Targaryen, seu irmão rival inimigo. Aegon então oferece a sua irmã pra sua dragão, o Sunfyre. Sunfyre inicialmente se nega a fazer qualquer coisa com a Rhaenyra, até que o cavaleiro de Aegon espeta o peito da Rhaenyra. O sangue jorra e atiça os instintos da besta. Instantaneamente, Sunfyre abocanha a rainha Rhaenyra em 7 mordidas, pessoal, deixando apenas a sua perna de lado. O seu filho, Aegon III, acaba assistindo tudo e ficando traumatizado pelo resto da vida. Aegon II. Se você ficou triste com a morte da Rhaenyra, não se preocupem tanto, afinal, o Aegon II acaba batendo as botas pouco tempo depois. Após executar a Rhaenyra Targaryen, o Aegon acaba voltando pra Porto E morre todo mundo, é isso. Real. Eu não acredito não que a ele que revolta mata da ela. dança continua pelo reino, ou seja, a guerra simplesmente Gente, não acabou. A ideia, pessoal, não. de parte dos aliados do Aegon é tentar terminar com a guerra. Afinal, quase não restaram dragões e os cofres do reino estão vazios. Aegon Targaryen, no entanto, não se preocupa com isso. Ele ordena que as suas forças continuem combatendo as revoltas e os exércitos da Rhaenyra, e pede para que o fosso dos dragões seja reconstruído, além de uma estátua gigante dos seus irmãos, Daemon e Aemon. Após uma reunião com seu pequeno conselho, Aegon então pediu para ser levado até o septo em sua liteira, que é uma espécie de carruagem. Como de costume, o rei recebeu uma garrafa de vinho para aliviar sua dor, dos mesmos ferimentos horríveis lá da Batalha de Pous das Gralhas. No caminho, pessoal, quando a sua escolta chega no septo, um dos seus guardas abre as cortinas da sua liteira e acaba encontrando o rei Aegon II Targaryen morto, com os lábios repletos de sangue. Quem envenenou o rei até hoje é um grande mistério, porém existem diversos suspeitos. Entre eles estão o Lord Corlys Velaryon, o Sr. Perkin da Pulga, que era um comandante da patrulha da cidade, e o Sr. Larys Strong. Larys Strong. Aproveitando, vamos falar da morte dele, do pé torto, que acaba e não passando vivo pela Dança dos Dragões. O Cregan Stark, depois disso, pessoal, tomou a capital com os exércitos nortenhos e julgou e condenou todos os crimes de guerra cometidos por ambos. Oi? Não acredito não que não é a Rhaenyra que vai ficar no comando. A gente não sabe quem é que vai ficar, então. É, esse é um Porque personagem... morre todo mundo. Uhum. Esse aí a gente conhece. Tanto os verdes quanto os negros, incluindo o assassinato do rei Aegon II. Após a morte do rei Aegon, o Mestre Ryle confessou que foi ele quem forneceu o veneno para matar o rei ao Larys Strong. Perante Cregan, Larys negou todas as acusações, porém mesmo assim foi condenado pelo Protetor do Norte. Cregan então deu a ele duas escolhas, ou vestir preto e ir para a muralha, ou a sua execução. Larys Strong escolheu então a segunda opção. Então foi decapitado pelo Nortenho e a sua cabeça foi posta em uma estaca, junto com outros condenados nos portões da Fortaleza Vermelha. Gente, pra e bem, que galera, ficar se o seu espetando personagem não apareceu aí, é porque provavelmente ele tá vivo aí no final da guerra, nesse vídeo onde eu conto quais são os principais personagens que sobrevivem à Dança dos Dragões. Porém, se você já viu esse vídeo, confere a história completa. Verdade, eu quero que ela morresse. Ela sai viva. A Alice Rivers. Por hoje era isso, galera. Valeu, até o próximo vídeo e fui. Que isso, véi. Não, gente, eu tô extremamente revoltada. Eu espero que a série mude tudo. Sobra pouca gente, morre todo mundo. Morre todo mundo. Não tem mais a Rhaenyra não tem mais herdeiro. O filho que vê ela morrendo, aparentemente. Mas não é ele que vai assumir o trono. Por que não? Ele é o único filho vivo. Porque a disputa dos Targaryens e dos Verdes não acabou. É. Então, provavelmente um mas verde vai assumir. ele sobreviveu à guerra, né? Não vai atrás de fazer guerra. A mãe dele, que a mãe dele não conseguiu. A gente vai saber em Game of Thrones. Ai, gente. Provavelmente vai saber em Game of Thrones. É isso, Então é que isso, série pessoal. boa. Vem assistir junto com a gente na Twitch. Comenta o que vocês acharam. Se inscreva no nosso canal se você não for inscrito. Até o próximo vídeo. Tchau.